2. Eu queria ler com os irmãos versículo 4 até o 8. 1 Samuel, no capítulo 4, do capítulo 2, versículo 4 ao 8. Uma palavra bem conhecida, a qual os irmãos, até mesmo nos seus lares, já meditaram algum dia. Aleluias. Palavra de Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4 ao 8. Aleluia, Jesus. Tua presença é maravilhosa, meu Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para os irmãos, eu não sou o pregador dos Gideões missionários. Eu não sei, mas o Senhor me manda falar isso. Porque muitas vezes é aquele pregador que prega, mas ele está só na palavra, mas não está na mão de Deus. Se Deus me mandar descer aí e entregar algo para você, eu paro tudo. Eu sei que muitas pessoas muitas vezes podem se ficar mordido com essas coisas, mas infelizmente é o que a gente tem visto em muitos cultos aí hoje. Homens que estão na teoria, mas muitas vezes deixaram o Espírito Santo de Deus de lado. Eu estou com a Bíblia aqui, mas o Senhor, Ele é quem direciona todas as coisas. O Senhor disse: para e fala o que eu mando lhe falar. Então eu vou ouvir a palavra de o que Deus está mandando falar. A palavra é esta. 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 4 ao 8. E essa palavra é conhecida como o Cântico de Ana. Talvez você pode não saber a história de Ana, a mãe de Samuel. Mas na introdutória você vai ficar conhecendo quem foi essa mulher muito guerreira, mãe de Samuel. Depois de tantas batalhas que ela teve sobre a vida dela, a Bíblia relata uma. Mas eu quero descrever a narrativa dessa história para você, o cântico dessa mulher. Diz assim, versículo 4: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar do trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Quem quer ler o versículo 9 comigo? Amém? Versículo 9: os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Uma palavra bem conhecida. Esse foi o cântico de Ana. Quando eu botei no
meus pés aqui, ouvi a pastora Ângela dizer que você ainda vai glorificar o Senhor, que você ainda vai adorar o Senhor. Um dia você vai olhar para trás e você vai dizer assim: valeu a pena, Senhor. Valeu a pena por todas as lutas, por todas as fraquezas. Por que por todas as fraquezas? Porque a Bíblia ainda assim fala que quando nós estamos fracos, é para dizer ao fraco que nós somos fortes. Um dia você vai cantar e você vai olhar para trás e vai dizer: muito obrigado, Senhor, por aquelas dificuldades que não me derrubaram, mas sim que me fortificaram, me colocaram uma estrutura sobre os meus pés, para que eu viesse ser quem eu sou hoje. Muitas vezes nós só queremos a vitória, nós só queremos a bênção, nós queremos só um momento de alegria, mas um preparo ninguém quer, alicerçar as estruturas ninguém quer. Mas há um momento de preparo para todos nós, há um momento de preparo para cada um de nós que está aqui neste lugar hoje. Há um momento de forjar os alicerces, há um momento de estruturar os alicerces. É o que o Senhor está fazendo hoje. Mas vai chegar o dia em que você vai fazer como essa mulher. O Senhor é aquele que empobrece e também enriquece. O Senhor é aquele que exalta, mas também abaixa. Aleluia. O Senhor é aquele que dá força ao fraco. Essa é a verdade. E quando nós estamos fracos, é que nós sentimos o abraço de Deus. Mas como é que muitas vezes nós queremos sentir o abraço de Deus se nós não estamos fracos? Nós precisamos enfraquecer muitos momentos para sentir o abraço de Deus. Porque Deus, Ele nos abraça no momento de fraqueza. Deus, Ele se aproxima de nós no momento de fraqueza. Ele vem, nos abraça e diz: filho, eu ainda estou contigo. O Senhor me faz saber que tem pessoas que entraram nesse lugar aqui hoje. Ele olha para as promessas e diz: Senhor, quando que vai acontecer, Senhor, o que o Senhor me prometeu? Pastora Ângela, pastor Ismael já ministraram, subiram no altar. E eu sei que o Senhor tem falado através da boca deles, mas parece que está tão longe. É só o preparo. Deus está forjando o teu alicerce. Existia um homem chamado Eucana. Ele era marido de Ana. No Velho Testamento, o homem podia ter quantas mulheres ele pudesse sustentar. No Velho Testamento, o que aconteceu? A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 3, que este homem subia ao templo de ano em ano a sacrificar ao Senhor. Esse homem subia ao templo de ano em ano a sacrificar ao Senhor. Subia ele,
levava as suas duas mulheres, uma era chamada Penina e outra era chamada Ana. Ele subia ao templo a sacrificar, levava as suas mulheres e também os seus filhos. Porém, uma podia ter filhos, o nome dela era Penina. E a Bíblia descreve que ela tinha já filhos, e não eram poucos, eram muitos. Mas, porém, Ana não podia ter filhos. Então veja a tristeza no coração de Ana, uma mulher que não podia dar filhos ao seu marido. Versículo 5 diz que Ana se entristecia, porque Penina olhava para ela e debochava dela. Dizia: olha aí, não pode dar filhos ao teu marido, mas eu posso. O que acontece? A Bíblia também nos mostra que Ana se entristecia muito no seu coração por não poder dar filhos ao seu marido. Então Penina o acusava, apontava o dedo para ela. Penina apontava o dedo para ela e dizia: olha, o de mais precioso quer dar um filho, eu posso ao meu marido, mas você não pode. Ana então se entristece muito. Ana se entristece muito. Mas a Bíblia mostra que era uma mulher que se humilhava diante de Deus. Elcana, seu marido, via que ela se entristecia e dizia: por que tu te entristeces, mulher? Se o melhor do que eu tenho eu dou para ti. Porque Elcana, marido de Ana, via a tristeza no coração dela, via a amargura no coração dela, por ela não poder dar filhos ao seu marido. Eu posso imaginar a dor desta mulher, eu posso tentar compreender a dor desta mulher. Mas só quem realmente conhece a dor que esta mulher teve é Deus. Só quem realmente conhece a dor que esta mulher estava passando naquele momento é Deus. Eu quero te dizer uma coisa, e pela palavra de Deus, eu vou mostrar para você, pela palavra de Deus, que toda a sua vida está no controle de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estão diante de Deus. Glória a Deus. Maravilha, Jesus, aleluia. Glória. Versículo 5 do capítulo 1 é uma palavra para você meditar hoje, e você vê que Deus está cuidando de você. Capítulo 1, versículo 5: porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Mas então, para aí, Ana não era uma mulher estéril? Não, Ana não era estéril. Deus havia impedido que ela tivesse filho, porque Deus tinha um propósito maior sobre a vida dela. Ah, Deus tremendo, Deus da glória. Por isso, muitas vezes, nós queremos questionar a Deus. Nós queremos perguntar para Deus: Deus, por que isso não acontece em minha vida? Eu mesmo, muitas vezes já fiz isso. E o Senhor então, Ele chega até mim e fala: filho, os teus planos estão diante de mim, só os peça que eu abençoe, e então eles darão certo. Ana
estava no olhar de Deus, estava no centro de Deus, da vontade de Deus. A palavra diz que um dia, de tanta amargura no seu coração, então ela corre para o templo, e lá no templo tinha um homem chamado Eli. Ele era o sacerdote do templo. Ela vai até o templo e começa a se humilhar diante de Deus. Ela começa a colocar as suas lágrimas diante de Deus. E o próprio sacerdote do templo, chamado Eli, ele olha para ela e diz: até quando, mulher, tu te terás embriagada? Até quando, mulher, tu terás sobre ti este álcool no teu sangue? Mas o que estava nela não era o álcool, o que estava nela era uma sede de Deus, o que estava no sangue dela era uma vontade de se humilhar, de colocar diante de Deus as suas necessidades, o que ela precisava de Deus. Muitas vezes o que eu e você fazemos é questionar, muitas vezes o que eu e você fazemos é perguntar: Deus, por que não está dando certo? Deus, até quando, Senhor Jesus? Mas as lágrimas que era para colocar diante de Deus, nós não coloquemos. E Deus, eu sei que Deus já está falando, Deus, no começo deste culto, para colocar as lágrimas diante de Deus, porque nenhuma delas cairá no chão, mas todas elas estão sendo aparadas e contarão de vitória para a nossa vida. Lágrimas de um crente, lágrimas de um cristão, lágrimas de um filho de Deus não caem no chão. Lágrimas de um filho de Deus são recolhidas e levadas para o alto trono, aleluia, onde se converterão sobre nossa vida em glória, em vitória, para sonar nesta terra. Essa mulher chega então no templo e começa a derramar as suas lágrimas. Esta mulher chega no templo e começa a pôr diante de Deus: Senhor, oh Deus, o mais que eu preciso, o que mais eu preciso, Senhor Jesus, para obter. A palavra de Deus diz que ele fita nos lábios de Ana. E para nós imaginar quão grande era a dor no coração desta mulher, a Bíblia diz que não saiu uma palavra, somente os seus lábios se moviam e as lágrimas escorriam no seu rosto. Glória a Deus. Meu Deus, às vezes falta a palavra na sua boca. Às vezes vai faltar a palavra na sua boca. Às vezes vai faltar palavra na sua boca. O que vai ter é suas lágrimas. O que vai ter na sua boca é suas lágrimas. É suas lágrimas que vão escorrer no seu rosto. Sabe aquelas vezes que o teu peito se aperta lá no teu quarto? Aí você começa naquela angústia, só dá vontade de chorar, só dá vontade de se humilhar. Você diz: Senhor, até quando essa prova? Até quando, Senhor Jesus? Até quando essa luta? Aí aquela angústia vem sobre você e você diz: Senhor, não dá mais, eu vou parar. Mas pela palavra de Deus que eu conheço, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, Ele diz que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, se você está fraco hoje, não é motivo de parar, porque Ele está aperfeiçoando o poder dele na sua fraqueza. É momento de colocar as lágrimas diante de Deus. E a vitória logo vem. A vitória logo vem. Por que muitas vezes Deus
Ele não nos dá tudo de uma vez só. Isso é algo simples de entender. Porque nós, seres humanos, temos uma boa capacidade que quando nós esquecemos de Deus. Mas quando nos falta, nós lembramos do Senhor. Nós lembramos que é Ele que nos dá saúde para levantar de manhã, que é Ele que nos dá o livramento quando saímos do serviço, para voltar para casa. Então nós começamos a clamar, nós começamos a agradecer, nós começamos a pedir. E é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Que nós colocamos todos os nossos planos, todos os nossos projetos, e não somente agarremos Ele, como muitas vezes nós fazemos, levantamos a mão para o céu e fechamos a mão, mas também que nós acreditamos. Diz a palavra de Deus para o profeta Eli. Então conversa com ela, ela diz: Senhor, eu não estou embriagada, só tenho dado tudo de mim ao Senhor, só tenho colocado tudo de mim diante de Deus. Aleluia, Jesus. Então o que o profeta Eli faz? Ele diz: seja concedido o que tu veio pedir ao Senhor. O profeta Eli abençoa ela, o sacerdote abençoa ela. Então ela agarra a bênção, confia, e diz a palavra de Deus que logo depois nasceu um jovem, e esse jovem, aleluia, é um jovem que fez muita diferença na nação de Israel. É um jovem que fez muita diferença. O que Deus quer te dar não é só uma simples bênção. O que Deus quer te dar é algo para estremecer o inferno, é algo para estremecer o que Deus quer te dar é algo para contar história, é algo para fazer diferença. O que Deus quer te dar, quem está entendendo o mistério, aleluia, meu Deus do céu, o que Deus quer te dar é algo que vão contar nessa geração, é algo que vão contar na geração que vem, é algo que vão contar ainda para os teus tataranetos. O que Deus quer te dar, meu Deus da glória, o que Deus quer te dar é algo que vai mover as estruturas. O que Deus quer te dar é algo que vai mover, aleluia. Meu Deus, para de reclamar, Deus está falando, para de murmurar, Deus está falando, Deus está dizendo: segura a bênção e também confia. Por quê? Porque essa bênção vai ser contada na geração futura e vai mover os céus e terra, mas a promessa dele ainda está de pé, mas a promessa dele, isso é para quem confia, isso é para quem acredita. Deus é Deus, e o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Mas muitas vezes é com choro mesmo, muitas vezes é de joelho dobrado mesmo, muitas vezes é colocado no altar de Deus mesmo. O que Satanás quer destruir hoje, eu vou dizer, porque o Senhor me manda falar. O Senhor me manda falar isso. O Senhor me manda falar isso. O que Satanás quer destruir é família. Família. O que Satanás não quer ver hoje é família unida. O que Satanás hoje não quer ver é igreja unida.
O que Satanás hoje não quer ver é o povo de Deus agrupado como está aqui hoje adorando o nome dele. É isso que Satanás não quer ver. A verdade é que se a igreja não vai bem, a sociedade não vai bem. Se a igreja não vai bem, a sua casa não vai bem. Se a igreja não vai bem, nada vai bem. Por isso Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter nos seus nossos caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por isso que hoje nós estamos vendo um quadro de corrupção no Brasil tremendo. Por isso que hoje nós estamos vendo um quadro de destruição no Brasil. Aleluia. Porque é muita falsidade, é muita coisa que os homens grandes tentam enfiar na nossa cabeça, com Olimpíadas, com jogos, mas na verdade é que nada vai bem. O que é? Eles tentam vendar os olhos do povo, mas eu creio que ainda tem um povo de Deus que está com os olhos com chama de fogo aberto e dizendo: eu não espero aqui, mas eu espero no porvir, porque Deus tem mais para mim. Deus é Deus, o que Ele prometeu vai se cumprir. O que Ele te prometeu, agarra e confia. Não deixa Satanás mudar a tua esperança, não deixa Satanás acabar com a tua fé, porque a palavra de Deus diz em Coríntios que o que nesta terra permanece é a fé, a esperança e o amor. Se Satanás tirar a tua fé e a tua esperança, meu Deus, eu creio que não sobra nem amor, mas eu creio que hoje Deus restitui a tua fé, eu creio que hoje Deus restitui a tua esperança, eu creio que hoje Deus restitui. Levanta a tua mão no céu e dá um grito de glória a Deus, que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar. Quando eu subir nesse altar, eu comecei a tremer. Quando eu subir nesse altar, eu comecei a me começou a me dar uns arrepios. Eu disse: Senhor, o Senhor está nesse lugar, porque eu posso sentir a tua presença. É como o pastor Israel diz: é palpitável nesse lugar. Só não sente muitas vezes quem não quer. Mas o louvor está ruim. Não, o louvor não está ruim, o louvor está bênção. Mas a palavra está meio devagar. Não, a palavra não está devagar, a palavra está bênção. Mas é que muitas vezes nós temos que abrir os olhos espirituais para contemplar o mundo espiritual. Deus está sobre a vida da igreja, Deus está sobre o altar, Deus está nesse lugar, meu Deus. Mas esta prova está muito difícil, eu vou parar. Se Deus te der bênção aí, nunca mais volto. Essa é a verdade. Deus tem que trabalhar na estrutura primeiro, Deus tem que trabalhar no alicerce primeiro, para depois da bênção. Deus tem que forjar o caráter do homem, porque muitas vezes, meu Deus do céu, Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar. Mas o que acontece? Satanás está tentando destruir com a família brasileira, Satanás está tentando destruir com o povo de Deus, mas eu tenho uma resposta para ele: que ainda quando tiver homem de oração, que ainda quando tiver mulher de oração, Satanás pega a sua saia e vai embora, porque onde tem mulher de oração, aonde tem homem de oração, ele não fica, ele vai ter que pegar a saia dele embora, ele vai ter que pegar a saia dele embora, vai ter que pegar a saia dele embora. Porque família? Porque família é algo instituído por Deus, e não é de hoje, nem do meu avô, nem do meu tataravô. Família é algo instituído desde que Deus criou os céus e a terra. Família é algo instituído. Deus põe Adão e Eva no jardim do Éden. Aleluia, Jesus.
Então ali ele constitui uma família. Família é algo constituído por um homem e por uma mulher. Por que que hoje não querendo mudar? Por que que hoje não querendo fazer algo diferente? Será que o nosso Deus mudou? Deus não mudou. O homem mudou. O homem está querendo mudar a trajetória. Mas ainda Deus é Deus. Mas ainda tem homem com visão da palavra. Ainda tem mulher com visão da palavra. Ainda tem homem e mulher com visão da palavra de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Que o Espírito Santo me impulsiona a falar estas palavras hoje. Porque realmente eu sei que você tem sofrido no seu serviço. Eu sei que você tem sofrido na sua escola. Quando você diz, não, família é composta por um homem e uma mulher, não, mas o mundo mudou, você é um careta, não, o mundo mudou, você é um, como é que eles dizem, um homofóbico, não, você não é um homofóbico, você é um homem e uma mulher que está com os olhos abertos. O problema é que temos um mundo hoje, que foram cegados pela Rede Globo, que foram cegados pela Record, que foram cegados pelos programas da TV. Mas ainda tem homens e mulheres de Deus para divertir. Eu vou trazer uma verdade para você. E essa verdade está na palavra de Deus. E diz assim: que até enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, Satanás vai ter que se dobrar. Glória a Deus. Se não levantar, é para cair. E a verdade é que o mundo ainda está de pé, porque a igreja do Senhor ainda está aqui. Porque se a igreja do Senhor já tivesse sido levada, o mundo estaria no caos, o mundo estaria em trevas. Por isso, eu trago algo para você essa noite. Não se sinta envergonhado, não se sinta martirizado, aonde você pôr a planta do seu pé e eles te olharem assim: esse é crente, esse é cristão. Não chega perto, porque ele deve soltar choque, porque eu tenho aturado todas essas coisas sobre a minha vida. Glória a Deus. E muitas vezes tenho tido que engolir sapos por causa dessas coisas. Aonde eu vou, os amigos já se afastaram de mim. As pessoas que me procuravam antigamente já não me procuram mais. Porque eles olham no seu Facebook e dizem: ó, virou crente, se afasta, vai fazer a tua cabeça. Não, não é. É que você foi abrindo os seus olhos, abriram os teus olhos, e quem faz isso é o Espírito Santo. Muitas vezes nós nos sentimos oprimidos. Por quê? Porque nós sentimos: virou crente, pronto, afasta ele, deixa ele para lá. Não, você é luz e sal nessa terra. O problema é que tem pessoas que ainda vivem em trevas. Você é luz, não precisa se envergonhar do Evangelho de Cristo, não precisa se esconder a Bíblia debaixo do casaco, não precisa, meu Deus do céu, Deus está falando aqui, é porque não precisa se esconder, você é luz e sal nesta terra, e Deus te colocou para fazer a diferença. E como é que vamos fazer a diferença se muitas vezes nós não queremos demonstrar? Eu me lembro, logo após a minha conversão, eu saí do culto, fui no mercado e chegou um rapaz para mim, e ele já era cristão há muito tempo. Ele chegou e disse: paz do Senhor. Meu Deus do céu, meu irmão me caguetou para todo mundo agora que eu sou cristão. Glória a Deus. Bateu aquela vergonha. Mas aí eu me lembrei que não era eu o errado,
mais obscuro. Mas Deus tinha me escolhido para fazer a diferença. Aonde Deus te levar para fazer a diferença, faça. Aonde Deus te levar para falar do nome de Jesus, fale. Aonde Deus abriu uma porta para você, para falar do nome de Cristo, fale e não se cale. Porque a verdade é que hoje ficou fácil dizer que somos crentes, mas é poucos que ainda podem dizer que são cristãos. Parece que o Evangelho tem virado moda, parece que o Evangelho tem virado só um costume, mas não. O Evangelho ainda é o poder de Deus para todas as almas e todas as vidas que ainda vão vir. Eu vejo uma nuvem sobre a igreja. 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 Eu vejo Deus orai, escolhendo da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Deus está escolhendo homens e mulheres aqui. Glória a Deus. Para tirar a brasa do altar e botar na tua boca. Para tirar a brasa do altar e botar na tua boca. Olha, hoje eu vou te dizer. Quando o pastor Marcos ligou, Tiago, a palavra é contigo. Hoje eu disse: Senhor, faças o que tu queres, porque a palavra é tua. Essa palavra, ela já estava no meu coração há um mês atrás. Mas, como Deus, Ele tem todas as coisas sob o controle dele, Ele pode mudar, ou não pode? Amém. Deus é Deus. Família. Olhe pela sua família. Olhe pela igreja. Mas não é a família, não. A sua família é a igreja. A sua família é a igreja. Porque até mesmo eu percebi isso. Família e igreja é aqueles que te ajudam, é aqueles que te apoiam, é aqueles que te amam, é aqueles que oram por você. Família está aqui essa noite. Temos familiares de sangue, mas infelizmente muitas vezes são pessoas que nós não podemos contar. Esta é a verdade. Dói, mas é uma verdade. Mas quando estamos reunidos com o povo de Deus, é como se juntássemos brasas, é como se trouxéssemos brasas, apoiando brasas uma sobre a outra, e aquele fogo vai acendendo, e aquela chama vai aumentando. Aleluia! Então se torna algo tão especial, Isso se chama família. Algo que Satanás tem tentado destruir, tem tentado derrubar. Mas não deixe. Abra a tua mão assim. É mistério essa noite. Eu podia pregar bem rápido, viu? Mas eu quero transmitir essa mensagem para que você entenda que os teus planos estão na mão de Deus, os teus projetos estão na mão de Deus, e você tem que confiar. Agora fecha a mão. Sobre a tua mão tem uma brasa. Isso é família, meu irmão.
Isso é família. Isso é família. Ravasto e cantarabachadara. Sobre a tua mão tem uma brasa. Chavaste e cantará. Você não entendeu ainda. Mas brasa quando se junta. Charabacanda. Brasa quando se junta, ela aquece o ambiente. Brasa quando se junta, ela pega fogo. Brasa quando se junta. Chavaste e canta. Brasa quando se junta, meu irmão. Ora, pode formar até uma bomba de 10.000 megaton. Vai explodir a face da terra. Mas eu sei que quando brasa está junta, Satanás não para perto. Quando brasa está junta, tem unção. Quando brasa está junta, tem poder de Deus. Quando brasa está junta, rabacanta lá. Quem é que vai meter a mão? Satanás vai vir meter a mão quando tem brasa junta. Satanás não mete a mão. Por quê? Porque povo unido é povo vencedor. Povo unido é voz de Deus. Povo unido, rabacanta. Povo unido é voz de Deus na face dessa terra. Quando família está junta, rabacanta, rabachanda, é elas que discutem os planos. Quando família está junta, é elas que se reúnem para discutir, é elas que se reúnem para almoçar, é elas que se reúnem. Meu Deus do céu! Brasa junta, meu irmão, fica difícil de apagar, mas quando nós separamos elas mesmas se apagam sozinhas. Tem mistério aqui essa noite. Tem mistério essa noite. Glórias a Deus, aleluia. Poderoso Deus. Não retém. Glória a Deus. Tu está segurando para não chorar. O teu compromisso é comigo. O teu compromisso não é com o homem. Glória, glória, Aleluia. Glória a Deus. Retém. E tu tens que entregar. Glória a Deus. Aleluia. Não segura, diz o Senhor. Aleluia. Entrega. Entrega. Diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. glória, Aleluia. glória, Eu gosto quando glória. vem a confirmação de Deus. Glória a Deus. Eu gosto quando vem a confirmação de Deus. Brasa junta não se apaga. Acontece o quê? Porque se você abandonar os irmãos, Xaraiba, canta lá, sozinho você não pode fazer nada. A verdade é que família desunida, Xaraiba, canta lá, sai. Fica fácil de Satanás passar as telhas e levantar para cima. Família desunida, Satanás vem e sopra. Como naquela historinha que você conhece do lobo mau, Satanás vem e sopra e cai da casa. A verdade é que muitas vezes nós não queremos se aproximar muito dos irmãos, porque nós não queremos um compromisso com Deus. A verdade é que nós não queremos muitas vezes se agrupar muito com a igreja de Deus, porque nós não queremos um compromisso pela obra de Deus. Mas Deus ainda quer homens e mulheres compromissados com a obra de Deus. Deus ainda quer homens e mulheres compromissados com o propósito de Deus. Se há propósito, há vitória. Se há propósito, pode esperar que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se há propósito na tua vida, meu irmão, por que tu está? Esse é o Deus Testamento, Amós capítulo 13, versículo 3. Reino desunido não prospera, reino desunido não cresce, mas o reino que está junto, o reino que está unido, ele é mais que vencedor. Se tem o reino de Deus, levanta da cadeira esta noite, dá um brado de glória a Deus. Deus me mostra o mistério aqui essa noite. Cada um que pegou a brasa na mão vem até o altar e larga aqui. Cada um pode passar sem medo. Cada um que pegou a brasa na mão vem, larga a brasa aqui. Larga a brasa aí. Volte para o seu lugar. Volte para o seu lugar. Volte para o seu lugar.
Abrasa no altar. Abrasa no altar. Abrasa no altar. Abate, canto, braço e cadeia, sai. Abrasa no altar.